Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando início ao curso de Petrologia de Rochas Magmáticas, do curso de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou o Rubem Porto, professor do Departamento de Petrologia e Geotectônica, né, do curso de Geologia da Universidade Rural. E a gente dá início com essa videoaula ao curso de Petrologia Magmática, que será fruto aí dessa atividade, dessa mistura de atividades síncronas e assíncronas nesse período que corresponde a 2020, período 2 de 2020. Tá? Hoje a gente vai tratar da estrutura interna da Terra, né, que corresponderia ao nosso tópico 1 do nosso programa de curso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que realçar é o caráter da geologia e, mais especificamente, o caráter da disciplina da qual a gente está tratando aqui, que é a petrologia das rochas magmáticas. Indiscutivelmente, a petrologia magmática ela se insere numa das mais importantes vertentes da geologia. Afinal de contas, cabe ao estudioso dessas rochas entender, né, basicamente, o nascimento das rochas primárias, ou seja, da nossa crosta mais essencial até os processos evolutivos que trouxeram a configuração atual que nós temos para os continentes, sejam esses continentes formados pela crosta continental ou pela crosta oceânica. Então, a tarefa a qual a gente se coloca aqui para fazer não é uma tarefa simples e que vai envolver o estudo da essência, né, digamos assim, da formação das rochas. Para que esse estudo ele se faça de uma maneira correta, competente, a gente tem que ter em mente que existem alguns fatores das quais a gente não pode se afastar, né? E isso inclui boas informações, né? Uma boa petrologia ela só vai ter esse caráter, né? essa qualidade, se ela tiver substanciada, se ela tiver agregada a um volume de informações grande e confiáveis, né? E essas informações elas têm que vir, né, tanto daquela atividade que é exercida no trabalho de campo, quanto as atividades que são exercidas após a realização desse trabalho de campo, né, no sentido de nós termos também a coleta de informações de laboratório. Então, mapeamento, que vai gerar, né, mapa geológico, evidentemente, né, perfis geológicos, enfim, toda a estrutura que vai consubstanciar o entendimento dessas rochas, ele é essencial. A petrografia, né, alguns exemplos de lâminas aqui, a mesma coisa. Sem nós termos, né, uma boa definição daquilo que corresponde ao arranjo, né, a trama magmática da rocha, ou eventualmente as modificações pelas quais essa trama passou, nós não vamos estar também fazendo um trabalho 100% correto. E, obviamente, nós precisamos juntar essas informações, né, com as informações de campo, entendendo as estruturas que possam ser advindas das nossas observações, sejam elas associadas a rochas intrusivas, né, estruturas intrusivas, estruturas de correlações entre vários tipos, sejam estruturas vulcânicas. Tá? Entendendo sempre que, independente desses casos, o mapa é algo essencial. E a gente faz isso, evidentemente, indo para o campo, olhando, tá certo? Observando, tirando nossas conclusões, identificando a mineralogia, realizando perfis, conversando, né, discutindo, trocando ideias com colegas que possam estar nos acompanhando,
E, obviamente, aproveitando, né, dessa parte de campo para visitarmos locais atrativos, às vezes não só geológicos, mas também de visuais. Então, eu insisto que o trabalho de campo é absolutamente determinante para que a gente possa ter uma petrologia magmática de qualidade. Então, a gente tem que ter em mente, né, que a gente vai efetivamente na busca dessa informação passar por algumas situações como essa aqui, no caso, uma turma trabalhando debaixo de chuva, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter a situação em que a gente vai estar passando por lugares tão bonitos quanto esses e, aí, nesse caso, é irresistível a gente tentar aproveitá-los também, né? Como essa excursão aqui, tá bom? Bom, a partir disso, a gente tem que fazer uma colocação inicial no sentido de chamar a atenção de vocês para aquilo que é a Terra, né? E como nós estamos vivendo aí tempos tão estranhos, né? Tempos tão escuros, né? Tão tristes, a primeira coisa que a gente tem que reafirmar, por incrível que possa parecer, é que a Terra é redonda, ok? A Terra não é plana, a Terra é redonda, pessoal, redonda, tá? E essa Terra redonda, né, ela tem uma estrutura, ela tem um processo, né, de acamamento, digamos assim, né, onde vários tipos de situações se associam a cada uma dessas camadas. Agora, uma dificuldade que nós temos, obviamente, é de entender, né, de coletar, primeiro coletar, evidentemente, coletar esse material, né, que seja referente a essas partes mais internas da Terra e entender a sua complexidade. Então, existem métodos, né, obviamente, de coleta desse tipo de informação que nos permite ter uma ideia, né, com bastante precisão, eu diria, daquilo que é efetivamente o interior do nosso planeta. Agora, ao longo do tempo, vários modelos, né, evidentemente, surgiram e foram estabelecidos para que isso chegue até nós nesse momento, tanto do ponto de vista das ideias, da concepção, né, do processo evolutivo, quanto da tipologia de camadas e também na forma de se obter essa informação. E a gente então começa resgatando alguns modelos, né, que hoje, obviamente, a gente olha e acha, como foi possível achar que era dessa forma, mas a gente não pode nunca deixar de nos colocarmos, né, no devido tempo para a gente ver o quanto geniais eram essas ideias, né, quando postas. Então a gente tem situações, né, em que nos tempos babilônicos, por exemplo, a ideia é que a Terra, né, era uma montanha redonda e oca flutuando num ambiente aquoso. Posteriormente, pensou-se, né, numa Terra que era fruto de um fogo central e que os vulcões, por exemplo, eram as representações, né, desse fogo central. Então a gente aqui tira dois aspectos importantes. O primeiro é que os babilônicos já sabiam que a Terra era redonda. E o segundo é que já ali no século XVII, mais ou menos, né, portanto nos anos 1600 e tal, a gente já tinha a ideia da importância da atividade vulcânica, ou seja, efetivamente já se entendia que os vulcões representavam alguma coisa, né, interna e que a sua atividade implicava numa, digamos assim, numa interação necessária dessa coisa interna no sentido do seu escape para áreas diferentes, que eram as áreas ocupadas então pela humanidade, né, na superfície. Bom, existem óbvias dificuldades, né, no sentido de nós entendermos a parte interior da Terra, evidentemente. A gente não consegue,
ir muito longe no fundo da Terra, né, como ser, né, para fazer essa investigação. Então, boa parte das informações que são coletadas, elas são ainda precárias do ponto de vista da sua coleta de material, né, coleta efetiva de material. E dentre dessas dificuldades, a gente tem o fato de que, por exemplo, sondagens, né, mesmo aquelas que começam lá no fundo oceânico, elas têm limitações técnicas ainda, não é? No sentido de não se aprofundarem nem mesmo 2 quilômetros, né, por dificuldades técnicas. É muito complicado você fazer, né, uma sondagem, uma perfuração que se mantenha estabilizada, né, nessas regiões muito profundas. Outra forma de nós, que também ajuda, né, no caso da obtenção dessas informações, são as minas, né? E a gente tem minas muito profundas dentro da nossa perspectiva, minas que chegam a 3.600 metros de profundidade. Entretanto, 3.600 metros de profundidade em relação ao diâmetro da Terra é algo praticamente irrelevante. Então, métodos indiretos acabam, né, sendo muito importantes, já que a observação efetiva, a observação direta desse meio é difícil. Os métodos indiretos ganham uma relevância bastante efetiva. Tá? E aí a gente tem a possibilidade de estudar, né, rochas magmáticas, não só magmáticas, as metamórficas também, no campo da petrologia metamórfica, que são geradas, né, em profundidade e que a elas se associam, né, eventos geológicos que só podem ter a sua condição ideal de acontecer, né, nessas áreas profundas. Então, a observação dessas rochas, entendidas como formadas em profundidade, elas nos permite obter, né, um volume de informações bastante representativo. Né? Há também os métodos indiretos que nos permitem, hoje, principalmente com a melhoria da qualidade, né, desses dados, fazer interpretações bastante expressivas e importantes relativas à parte interna da Terra.
Bom, baseado nessas informações, então, coletadas de uma maneira mais ampla possível, um dos modelos, né, para nós entendermos a estrutura interna da Terra, é baseado na composição dessas camadas, né? Esse modelo implica naquele tradicional modelo de crosta, manto e núcleo, sendo que a crosta, nós temos dois tipos de crosta, basicamente, né? Apesar das diferenças inerentes a cada um desses dois grandes agrupamentos, uma crosta continental e uma crosta oceânica. Essa crosta continental, essencialmente formada aí por rochas mais diferenciadas, né? Portanto, por rochas com uma composição mais intermediária à ácida, enquanto que a nossa crosta oceânica teria uma composição, tem uma composição essencialmente mais básica, né? Do ponto de vista das rochas dominantes, na verdade aqui a gente tem uma mistura muito grande de rochas, né? Granitos, granodioritos, tonalitos e todas as, falando das rochas magmáticas, né, mas também todas as rochas metamórficas e sedimentares associadas. E na crosta oceânica a gente já tem uma predominância mais específica de rochas de composição basáltica. Outra diferença, portanto, essa é uma diferença composicional importante, né? Uma crosta oceânica essencialmente básica, enquanto uma crosta continental mais ácida e intermediária, que implica, obviamente, numa diferença também da tipologia das rochas presentes em cada um dos agrupamentos. E outra diferença é a espessura. A crosta continental, né, nós temos aí áreas onde ela pode chegar a ter 70, até um pouco mais, 70 quilômetros de espessura, enquanto que a crosta oceânica é significativamente menos espessa, representando aí 5, eventualmente 10 quilômetros de espessura. Então, nós temos uma diferença química entre as duas, que implica numa diferença na tipologia das rochas, uma diferença na composição química, evidentemente, e também uma diferença do ponto de vista das espessuras que nós podemos associar a cada uma delas. A segunda camada seria, então, um manto, né? O manto estaria por baixo dessa crosta, já é uma camada, do ponto de vista da sua expressão volumétrica, né? Extremamente mais importante do que a crosta, perfaz aí um nível, né, de espessura bastante expressivo, na faixa de 2.900 quilômetros, alguma coisa nessa ordem de grandeza, e é constituído principalmente por material silicatado, né, um material silicatado enriquecido em magnésio e ferro. Portanto, silicatos, né, minerais ferro-magnesianos silicatados, associados, evidentemente, a sulfetos, óxidos e tudo mais. Esse manto ele pode ser subdividido em dois conjuntos, um manto superior, que seria a primeira parte, né, logo abaixo aí da nossa crosta, que teria uma espessura aí variável na faixa de até 700 quilômetros, e um manto inferior, né, mais expressivo do ponto de vista volumétrico, tá certo? Que predominaria a partir então desses 700 quilômetros até profundidades da ordem de 2.900 quilômetros. Tá? Lembrando que, independente de ser manto superior ou manto inferior, né, o manto tem características sólidas, portanto, o manto é rochoso. Evidentemente que existem alguns pontos no manto, a gente vai ver isso, tem características um pouco mais fluidas, tá certo? Tem características aí um pouco mais maleáveis, né? Principalmente a parte onde ele está eventualmente em contato com a crosta, né? Mas de um ponto de vista geral, de um ponto de vista abrangente, né? O nosso manto é rochoso, é sólido. E por fim a gente tem o nosso núcleo, né?
o nosso núcleo, que é subdividido, né? Primeiro que é tudo que está de 2.900 quilômetros até o centro da Terra, né? E ele está subdividido em duas camadas, denominadas de núcleo externo e núcleo interno. E aqui sim nós temos uma diferença fundamental, já que o núcleo externo é formado por um material líquido, tá certo? Corresponde então a essa fina camada, né? Tá? Esse núcleo externo aqui, né? Está aqui o contato dele com o manto, e essa área é toda uma área de material fundido, portanto, um material que permanece em fusão, material mais liquefeito. E o núcleo interno, esse sim formado por material sólido submetido a pressões absurdamente grandes, tá certo? E chega a ter 1.200 quilômetros de espessura. Então, nós temos aí a nossa configuração de crosta, com dois tipos de crosta: crosta continental e crosta oceânica, com as suas devidas diferenças. Manto, que seria a camada intermediária, essa aqui marcada, portanto, em vermelho e em verde, né? Esse manto é essencialmente sólido, com pequeníssimas porções onde o material ganha fluidez e associada a essas zonas tectônicas mais ativas. Um núcleo também subdividido em duas partes, o núcleo então, externo, tá? Que é essa parte aqui dessa cor, um núcleo externo bastante expressivo e que tem uma condição de se apresentar como um fundido, e o núcleo externo sólido. Tá? E uma zona, obviamente, de transição entre núcleo e manto. Um segundo modelo, né, para nós, é importante também para nós, por conta de suas características, ele leva em consideração as características físicas, tá certo, dessas camadas. E aí, nesse caso, nós temos a subdivisão em quatro tipos, né, quatro camadas: a litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. No caso, endosfera e mesosfera, o nível de informação que nós temos é bastante restrito, por razões óbvias. São as partes mais profundas, basicamente a partir do manto profundo e do núcleo. Mas essas duas partes aqui, essas duas estruturas, né, elas não são muito importantes, e a gente trabalha com bastante expressividade em cada uma delas. E o que é a litosfera? A litosfera é aquilo que compreende a crosta continental, ou a crosta oceânica, portanto, a crosta de uma forma geral, e o manto superior, né? Ou seja, aqui é onde a gente tem o maior volume de informação e é onde a gente tem mais certezas, digamos assim, de tudo que nos chega do ponto de vista de informação e que se transforma em interpretação. Tá? Então, a litosfera, né, corresponde, a grosso modo, à nossa crosta continental oceânica e o manto superior. E a litosfera, portanto, é constituída por materiais rígidos, por rocha. A astenosfera. A astenosfera seria, então, uma, uma camada, né, abaixo da litosfera, né, e que é constituída por materiais menos rígidos, uma camada que tem uma certa plasticidade e que é entendida, então, aonde há efetivamente magmas sendo gerados em profundidade. Lembra que eu falei? O manto é essencialmente rígido, mas em alguns pontos ele ganha fluidez, ele ganha plasticidade, tá certo? Essas regiões onde esse material de caráter mais plástico se mostra presente, né, a gente então vai denominá-la de astenosfera. Tá? E ela é muito importante no sentido de nós estudarmos as áreas fontes dos nossos magmas. Já a mesosfera, bem mais profunda, é uma camada bastante expressiva em termos de volume, mas de onde a gente tem muito pouca informação. Tá? E ela vai envolver
todo o manto rígido abaixo daquilo que representa a astenosfera, tá certo? E todo o manto inferior, né? Enquanto que a endosfera seria a parte mais interna ainda dentro dessa estrutura e que remonta basicamente ao núcleo, né? A parte fundida, né, do nosso núcleo externo mais o nosso núcleo interno, que é definitivamente a região de onde nós temos menos informações. É muito importante que a gente tenha em mente, né, alguns números referentes ao nosso planeta, né? Então a gente pode, do ponto de vista das suas camadas, né, associar. Nós temos lá a atmosfera, a hidrosfera, né, que é toda a parte referente aos oceanos, a nossa crosta, o nosso manto e o nosso núcleo. Tá? Então, em termos de espessura, né, nós temos aqui um total aí de 6.371 quilômetros, né, se nós somarmos tudo isso aqui, e vocês reparem que nessa média, né, tirando uma média, a nossa crosta representa só 17 desses 6.371 quilômetros. Tá? Então, é uma casquinha, né? É uma coisinha muito fina, fruto desse processo de diferenciação permanente pelo qual a Terra vem passando ao longo desses 4 bilhões de anos de sua existência. Já o núcleo, o núcleo com a sua espessura aí na faixa de 3.400, que é exatamente a área, né, que a gente tem menor domínio, menor conhecimento, ele representa mais de 50%, né, do volume de material do planeta. Tá? Então a gente vê aqui que, do ponto de vista, outra informação importante é a densidade, como a densidade em cada uma dessas camadas, né, é variada, né, e bem diferente. Então a gente tem núcleo com uma densidade média de 11, um manto com uma densidade média de 4,5 e uma crosta para 2,8. Tá? E a gente vê aqui que, do ponto de vista da massa em percentual, né, o manto representa, ele tem uma significação bastante expressiva do ponto de vista da massa do planeta. Então, a gente está olhando, né, para um sistema que é fortemente heterogêneo, tá? E, ainda realçando, do qual a gente também tem informações heterogêneas do ponto de vista da quantidade e da qualidade. A gente conhece muito mais essa fração, tá certo, da crosta, no caso, e um pedacinho do manto do que de todo o resto. Portanto, a gente tem a heterogeneidade, né, física, digamos assim, né, associada a cada uma das camadas do planeta, mas a gente tem também uma forte heterogeneidade do ponto de vista da informação que há hoje disponível para o trabalho de petrologia, principalmente aquela associada a essas camadas mais profundas. Esmiuçando um pouquinho mais, né, o que é a nossa crosta, a gente, como já definimos lá atrás, a gente tem uma crosta continental e uma crosta oceânica. Essa crosta continental, né, ela é variada do ponto de vista da sua espessura, né, mas se nós formos tirar uma média, vai ficar aí na faixa dos 35 quilômetros de espessura, em relação ao todo do planeta, algo bastante reduzido. E a gente tem uma composição muito variada, né, real, né? E se isso tiver alguma significação, eu não vejo tanta significação assim, uma composição média que a gente poderia dizer que se aproxima de 1 grama de ourito, que é uma rocha que está ali no limite intermediário à ácida, tá certo? Do ponto de vista do conteúdo de sílica. Tá? Então está aqui a nossa crosta continental e a litosfera, né, envolvendo, portanto, essa partezinha, a parte superior do manto superior. Já a crosta oceânica, ela, do ponto de vista da sua estrutura, ela é um pouco, ela tem uma caracterização bastante interessante, porque efetivamente uma crosta oceânica completa, ela teria o padrão daquilo que nós chamamos de uma suíte ofiolítica.
E essa suíte ofiolítica vai estar estruturada, vai estar montada com base nessa estratigrafia. Tá? Conjunto de rochas ultramáficas que representam efetivamente o manto terrestre, gabros, né, gabros bem formados, em pacotes bastante maciços, enxames de diques verticais que representariam os condutos de ascensão desse magma basáltico que busca uma área de menor pressão, e os basaltos, que seriam então a representação, né, desse extravasamento desse magma na base no topo, na verdade, né, dessa camada, mas no fundo do oceano. E com isso gerando estruturas de pílulas na sua parte mais externa. E sobreposto a isso, obviamente, um processo de sedimentação oceânica. Então, uma suíte ofiolítica é aquela em que a gente tem essa estratigrafia aqui mais ou menos completa. E ela é muito importante, o estudo dos ofiolitos é muito importante, porque a gente tem a convicção de que, quando estuda esse conjunto de rochas, a gente está estudando um fragmento do manto que foi colocado em zonas mais rasas, né, da crosta, né, profundas da crosta, mas mais rasas em relação ao manto, permite então que a gente tenha uma ideia mais precisa, né, uma observação mais objetiva das rochas mantéricas. A gente indo, né, para o exame, então, um pouquinho mais específico do que é o nosso manto, né, a gente vai ter que a composição aproximada desse manto vai ser de uma rocha ultramáfica, né, uma composição aí similar a um peridotito, uma rocha uma rocha essencialmente formada por uma mistura, né, de peroxenes, olivinas, um tantinho de plagioclaso e óxidos, né, uma espessura, né, que a gente pode associar aí para o nosso manto superior na faixa de 410 quilômetros, uma camada de baixa velocidade, né, uma camada de baixa de velocidade, que é essa zona de transição que está por aqui, né, na base da crosta, tá? Em torno, que vai variar de 60 a 220 quilômetros. E por que ela é uma camada de baixa velocidade? A gente já vai ver daqui um pouco, mas adiantando rapidamente, porque as ondas sísmicas, né, quando elas atravessam, perdem velocidade, o que significa dizer que ela atravessa um material que não está efetivamente, não tem efetivo caráter rochoso permanente, tem uma certa plasticidade. Portanto, é a área onde a gente tem a formação dos nossos mares. Uma zona de transição, né, que estaria aqui entre 410 e vai até 660 quilômetros aproximadamente, onde as velocidades das ondas sísmicas aumentam muito rapidamente, mostrando, portanto, cada vez mais o caráter sólido desse material e aumento da densidade. Portanto, rochas estão solidificadas, evidentemente, são rochas, né? Mas que estão submetidas a uma pressão muito alta, fazendo com que a velocidade das ondas sísmicas aumente de maneira significativa. Tá? Portanto, né, quando a gente olha, no caso, né, para o manto inferior, as velocidades elas têm um aumento mais gradual, ou seja, elas continuam aumentando, o que significa que a densidade do material está aumentando, mas elas não mostram efetivamente as diferenças abruptas que a gente tem aqui dessa zona de transição do material mais plástico para o material mais sólido. Então, isso afirma para a gente que todo esse segmento aqui tem o caráter sólido. Portanto, o manto é sólido, com exceção dessas pequenas zonas, né, onde o material mais plástico, que são as áreas geradoras desses magmas, estão presentes. Tá? Então, está aqui um diagrama clássico dessas variações das ondas Q e das ondas S. Lembrando que as ondas S, elas, elas não se propagam, né, no meio líquido, né, mas elas se propagam no meio com uma certa plasticidade, enquanto que as ondas P não. Essas conseguem
se propagar, tá certo, em qualquer meio. E o que a gente vê aqui é exatamente isso. Esse vai e vem das ondas S, ele representa exatamente essa variação, né, o passar dessa onda por essa área de maior plasticidade. Se a gente pegar só aqui esse amarelinho, a gente vê que vai haver um aumento na velocidade, portanto, um aumento na densidade das rochas, e aí isso cai. Por quê? Porque está passando por aquela área onde há uma maior plasticidade do material. E isso vai variando, mas permanentemente aumentando, mostrando que a pressão está sendo exercida também sobre essa área onde há fragmentos de magma. Esses magmas estão tensionados. Portanto, a velocidade da onda vai aumentando até que ela ultrapassa o limite dessa zona de transição e a partir daí, então, ela se mantém, né? Ela perde essa variação e se mantém a uma velocidade que vai crescendo de uma maneira sistemática, porém com uma aceleração menor. E isso fica também evidenciado quando a gente olha para as ondas P. Né? A gente tem uma quebra na velocidade, justamente ali na nossa zona de transição, né? Na camada de baixa velocidade, tá? Ou seja, isso está acontecendo dentro do espectro da nossa astenosfera, e a partir daí a onda sísmica aumenta de uma maneira até significativa e tem uma quebra, tem um baque na velocidade quando ela sai, né, da porção rochosa representada pelo nosso manto e invade o manto externo de caráter líquido. Portanto, ela perde velocidade. No caso das ondas S, elas simplesmente não se propagam, né, no meio líquido, então elas vêm para a velocidade zero. E aqui uma perda, tá, de velocidade expressiva, mostrando efetivamente, né, que o nosso manto é líquido. E lá aumentando, né, quando chega no nosso manto sólido, no caso das ondas P. Tá? Então, esse é um perfil clássico que mostra, né, que essa estruturação da Terra, né, com as suas camadas, com as variações das suas densidades, elas estão ok em relação àquilo que a gente pode ter de informação de propagação das ondas sísmicas. E aí, indo para o núcleo, né, a parte mais interna da Terra, como a gente falou, a gente tem um manto externo líquido e um manto interno sólido. Tá? Basicamente, ninguém nunca foi lá no núcleo, né, mas a gente entende que por um processo analógico, inclusive estudando, né, exatamente os meteoritos, e com base nas informações geofísicas, a gente entende que é um manto enriquecido de material rico em ferro, rico em níquel, tá? Que na sua parte externa está líquido, tá? E que na sua parte interna está sólido. Tá? E mais a gente não tem muito mais informação sobre isso. Tá certo? Bom, uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, né, é que, eventualmente, a gente faz alguma confusão, é que a gente tem composições, como eu falei, distintas, né, para a crosta, né, ou até para o sistema manto-crosta e para a Terra de uma forma geral. Né? Então a gente vê aqui, ó, que se a gente vai olhar, né, para aquilo que a gente chama de bulk silicate earth, né, que é um conjunto, né, que leva em consideração a composição química do manto mais crosta, né, a contribuição percentual de cada um dos elementos, né, dos nossos 7 elementos fundamentais ou mais presentes na composição do planeta, né, é diferente da Terra como um todo. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a Terra é diferenciada. E se a gente aqui está levando em consideração manto e crosta e não considerando o núcleo, evidentemente que, repare, os volumes, portanto, associados a níquel, a ferro e a magnésio vão ser substancialmente diferentes. Né? Então, essa aqui é uma proporção real, né, de distribuição dos elementos para a Terra como um todo.
né? E aí, nesse caso, a gente vê que oxigênio, né, e ferro são predominantes em relação a silício e magnésio, mas que os quatro correspondem a um volume absurdamente grande do material disponível para a formação das rochas. E isso leva a gente a pensar que a crosta, essencialmente, se associa a materiais, né, a minerais, que são silicósos, portanto, precisam aqui do silício e precisam do oxigênio, mas que são ricos em cálcio, ricos em alumínio, e em todos aqueles outros elementos que nem aparecem aqui na nossa pizza, né? Eles estão concentrados aonde? Na crosta. Então, essa crosta, na verdade, ela representa um diferenciado, né, muito expressivo em relação à Terra como um todo, fruto desse processo evolutivo que vem de mais de 4 bilhões de anos, que corresponde à idade da Terra. Um outro fator bastante importante no entendimento das características, né, do interior do planeta é nós entendermos a variação do gradiente de pressão. E aí é evidente que a pressão aumenta, né, quanto mais profundo nós estivermos, tá certo? Isso é uma característica óbvia, nós estamos falando aqui de uma pressão eletrostática, né? Portanto, o peso exercido sobre o material que está na região mais profunda vai ser muito maior, portanto, a pressão exercida vai ser muito maior. A variação ela no manto ela é basicamente ali, linear, né, por conta de uma certa homogeneidade composicional que o manto apresenta, né, enquanto que no núcleo essa pressão ela aumenta de uma maneira significativa, ela tem uma aceleração por conta, evidentemente, das características composicionais desse segmento, né, do planeta. Isso fica bem marcado no incremento da velocidade das ondas P, como a gente viu anteriormente. Outro fator importante, que não pode ser negligenciado, né, é o gradiente geotermal. E por conta das características diferentes de cada segmento dessa nossa crosta, evidentemente que o gradiente geotermal também vai variar, né? Então, aqui a gente tem nesse diagrama alguns exemplos, tá? Gradiente geotermal numa crosta oceânica, um gradiente geotermal numa crosta continental e assim por diante. Tá? Então, vocês devem observar que, evidentemente, há uma variação, né? E no caso aqui, né, termalmente, a gente tem um incremento na temperatura, no caso da crosta continental, que é mais rápido, certo? Do que no caso comparado, né, com uma crosta continental. Tá bom? Então, para diferentes conjuntos composicionais, evidentemente, nós temos variações no gradiente termal distintas, e é mais ou menos óbvio. Outro fator muito importante é nós discutirmos, né, a questão das fontes de calor. Afinal de contas, a gente só pode ter a geração desses magmas, seja lá onde eles sejam gerados, né, se nós tivermos calor disponível, né? Uma fonte térmica é necessária para que isso aconteça. Então, nós temos basicamente, a gente pode assumir que a gente tem basicamente duas fontes de calor importantes. Aquele calor que foi gerado durante o processo de acreção, portanto, né, no início da formação do planeta, tá? E que ainda chega nos dias de hoje, né, se propaga através dessas camadas, se propaga através do núcleo, do manto, e chega à nossa crosta, e eventualmente até se perde, né, para a atmosfera e daí para diante. Né, ele continua ativo, ele ainda existe, inclusive, ele mantém, né, de certa forma, a gente pode assumir que o manto externo líquido é mantido por conta dessa fonte de calor. E a gente tem também uma outra fonte de calor importante que não pode ser, não se pode abdicar dela, que é o decaimento
né, a fonte, calor gerado pelo decaimento radioativo, né, de isótopos radiogênicos espalhados, né, de uma forma geral por todo o planeta. Isso pode criar focos, né, de geração de calor que podem ser bastante significativos e importantes. Agora, o calor gerado precisa ser transferido, né? E aí nós temos basicamente, né, três formas de transferir esse calor, né, desse calor se movimentar pelo planeta, né? Convecção, condução e radiação. Tá? Essas seriam os três elementos fundamentais, as três situações fundamentais que permitem essa troca de calor. Tá? Do ponto de vista da variação da temperatura, se a gente olhar o planeta como um todo, evidentemente nós vamos ter as maiores temperaturas associadas às áreas do núcleo, né? Por motivos óbvios. Mas a gente tem temperaturas bastante expressivas também nessa camada D, né? Ninguém sabe exatamente o que ela é ainda, mas é essa área de interação do núcleo externo líquido com o manto inferior sólido, né? E temos temperaturas nessas partes mais superficiais que podem chegar a 1000 graus, né? Ali na base da crosta, na parte superior do manto superior, coisas desse tipo. Então a gente vê que a distribuição, né, de calor ao longo de um perfil que se faz, né, no diâmetro aí da Terra, ela é bastante variada também, tá? Desde temperaturas extremas, né, na sua parte mais interna, até temperaturas, vamos chamar de mais amenas, na sua parte mais superficial, principalmente aquela associada à parte superior do manto superior. É muito importante a gente entender esse diagrama, né, porque o calor da Terra, evidentemente, ele não é eterno. Né? A Terra tem um orçamento de calor. Né? E esse diagrama aqui ele é bastante interessante, é um diagrama apresentado por Condi, lá em 1993, em que ele faz uma série de comparações, não só no orçamento de calor com outros, no caso satélites e outros planetas do sistema solar, né? Aqui a Terra é essa linha marcada aqui nessa cor mais avermelhada, né? E é o orçamento de calor distribuído pela quantidade de tempo. Né? Então aqui seriam os tempos atuais, ok? E aqui o início da formação. Então vocês vejam que, obviamente, o pico, né, de calor, de volume de calor disponível, estava no momento, né, da acreção, do processo de acreção do planeta que transforma aqueles planetesimais em uma massa mais homogênea, né, e que tende a uma solidificação. É nesse momento aqui em que a gente tem todo esse tipo de acontecimento, né, inclusive a geração de material pomatítico, que seriam magmas ultrabásicos, coisas que a gente já não consegue ter mais nesse momento, do ponto de vista da formação, da sua formação, nas atuais configurações que a gente tem para o planeta como um todo, não são mais gerados magmas pomatíticos. Tá? E a gente vê que, obviamente, para que essas coisas aconteçam, o início da formação de uma crosta oceânica, a presença desses comatitos, a individualização, tá certo, do núcleo, né, em relação ao manto e à própria crosta que começa a surgir, isso gasta calor. Né? E aí o orçamento, a partir daí, começa a diminuir. Então, aqui, nesse segmento de 4 bilhões de anos, a gente tem a formação dos primeiros continentes, que são essas idades que a gente vem obtendo agora, mais antigas, né, e que são, obviamente, idades obtidas a partir de rochas preservadas nessas áreas continentais. Tá? Aqui a gente ainda tem, né, muito processo de impacto, né, externo, por conta da gente ainda não ter uma atmosfera importante, né, constituída, portanto a gente ainda não tem essa proteção que a atmosfera nos dá em relação a todos esses materiais externos
que vem em direção à Terra e que hoje já não cai com tanta frequência na, no, no, na nossa superfície. Nesse momento aqui caía de uma maneira extensiva, e lá quando a gente já vem aí para 3 bilhões, né, 3 e 2 bilhões, aí a gente tem a possibilidade já de formar os eclogitos, né, que são rochas de alta pressão, portanto isso já implica em a gente entender que a nossa crosta já estava relativamente formada e começava a exercer uma certa pressão nas suas partes mais profundas, gerando esse tipo de material. A gente tem há 2 bilhões de anos um rápido crescimento na nossa crosta continental, né? Isso está marcado aí por todos esses depósitos proterozoicos, né? Intensivos, com grandes depósitos, inclusive, de sedimentos hoje, metasedimentos, e finalmente ali na faixa de 1 bilhão de anos a gente tem o aparecimento dos xistos azuis mais antigos, lembrando que os xistos azuis eles são formados por metamorfismo de alta pressão, soterramento. Portanto, a gente já precisa ter um pacote, né, de material bastante expressivo, né, do ponto de vista volumétrico, né, para pressionar esses materiais mais profundos, para então ele se metamorfizar e gerar esses xistos azuis, basicamente modificações impostas pelo aumento da pressão. Bom, a inserção da tectônica de placas, né, como uma base, né, para o entendimento da geologia atual, obviamente fez com que muito daquilo que se conhecia da petrologia magmática sofresse um processo de rediscussão, de adaptação, e certamente alguns processos foram abandonados, né, enquanto outros foram inseridos dentro da contextualização da tectônica de placas. E indiscutivelmente a tectônica ela é fundamental para a gente entender os processos de geração de magmas, né? E a gente não pode esquecer que, na essência, né, nós vamos ter geração de magma, principalmente geração de crosta oceânica, né, nessas áreas onde a gente tem o crescimento do assoalho oceânico, portanto, a gente tem uma divergência, né, um sistema de placas divergentes que permite a extração desses magmas, né, que são gerados naquela zona de baixa velocidade na atmosfera. Eles ascendem e provocam, portanto, o crescimento do assoalho oceânico, que por sua vez, né, é consumido, né, nessas zonas convergentes, onde ele se encontra, digamos assim, com uma massa continental, uma crosta continental, né? E nesse caso, por questões referentes a densidades, né, associadas à sua composição, com uma tendência de afundamento dessa crosta oceânica por baixo dessa crosta continental, que é mais leve por ser menos densa, certo? Há uma consequência imediata nisso, né, do ponto de vista magmático, que é a instalação, né, de uma cadeia de vulcões, né, em função de todos os acontecimentos, né, importantes acontecimentos em toda essa região, que vão ser, evidentemente, discutidos mais à frente. Tá? Então, nessas zonas de divergência, a gente tem a ascensão desse material vindo diretamente da atmosfera, da parte superior do manto superior, ali na camada de baixa velocidade, na zona de baixa velocidade, e nessa área a gente tem o consumo, né, dessa mesma placa oceânica que acaba sendo mandada para baixo, né, por baixo dessa crosta continental. E a gente ainda tem a possibilidade, né, de outras áreas de geração de crosta, né, e aí no caso uma crosta mais mista, né, que é onde a gente tem a
descida, né, a subsidência desse material já um pouco misturado com outra crosta continental mais fina. Isso é muito comum nessas áreas dos arcos de ilha. Tá? Então a gente tem aí um sistema de geração para essa crosta oceânica, né, que tem a ver diretamente com a possibilidade de ascensão de magmas diretamente da estratosfera, associados a produtos mais profundos, né, os chamados hotspots, que são aquelas anomalias termais em zonas muito profundas que geram um material diferenciado para essas áreas superficiais, né? E a gente tem a geração também de magmas a partir da subsidência dessa crosta continental em áreas convergentes, gerando esses sistemas de vulcões que podem estar alocados dentro da crosta continental ou alocados nessas zonas mistas, né, nesses arcos de ilha. Já a crosta continental, né, ela vai essencialmente crescer, se formar e estar associada à geração de magmas justamente nessa área convergente. Né? A subsidência, né, dessa crosta basáltica cria um sistemático desequilíbrio na base da crosta continental capaz, então, de gerar uma série de acontecimentos, né, uma série de processos, muitos deles de geração de magma. Não necessariamente esses magmas ascendem até a área mais superficial, podendo ficar aprisionados em zonas medianas ou mais profundas do próprio manto, dessa área de interação manto-base de crosta ou na própria crosta, mas muitos deles podem efetivamente chegar até a superfície, formando então aquelas regiões montanhosas, como os Andes, né, como a região dos Andes, como a região das Rochosas, e alguns segmentos ali do Mediterrâneo, coisas do tipo. Tá? Então, na verdade, a acreção magmática, né, associada a essas zonas de crosta continental, ela está essencialmente associada a essas áreas de convergência, onde então o fato de você ter a subsidência desse material crustal faz com que haja um tremendo desequilíbrio geotermal em toda essa região, provocando com isso a geração de magma e, eventualmente, permitindo a ascensão desse material para níveis mais rasos da crosta, podendo chegar, inclusive, ao extravasamento, mas muitas das vezes provocando a ascensão desse material com o aprisionamento dele dentro de segmentos medianos dessa crosta. Do ponto de vista do estudo que a gente vai desenvolver aqui, a gente vai basear, né, uma parte do nosso curso exatamente a fazer uma avaliação desses produtos magmáticos, associando esses produtos magmáticos a cada um dos principais ambientes tectônicos. Né? Então a gente vai estudar o magmatismo nessas cadeias oceânicas, o magmatismo dos nífites continentais, o magmatismo dessa região convergente que forma os arcos de ilha, o magmatismo associado a essas margens continentais ativas, né? O magmatismo nas bacias de reto-arco, portanto, associadas à subsidência, né, nessa área convergente associada aos arcos de ilha, aos basaltos, né, de ilhas oceânicas, que é uma atividade essencialmente associada à presença de hotspots abaixo de áreas de crosta oceânica, né, e também do magmatismo associado a essas áreas de hotspot abaixo de crosta continental, que geram produtos diferentes nesses dois casos. Tá? Então, depois de toda uma preparação de entendimento de base teórica, né, sobre processos petrológicos magmáticos, a gente vai discutir então a geração desses magmas em cada um desses ambientes. Okay? Enfim, é isso por hoje. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro para discutir outros aspectos interessantes da petrologia magmática. Um abraço a todos.